Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então agora vamos prosseguir com nossos estudos de termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Nós havíamos obtido em aulas anteriores o seguinte resultado. Então, nós havíamos obtido esta expressão: calor, quantidade de energia térmica, em outras palavras, calor 1 dividido por calor 2 igual a temperatura 1 dividido por temperatura 2. Considerando aqui que a temperatura T1 é a temperatura da fonte quente, da fonte térmica quente, dita quente, e temperatura 2 a temperatura da fonte térmica fria. Muito bem, então Q1 é a quantidade de energia térmica ou de calor, na linguagem da termodinâmica, transferida da fonte quente para o sistema, ao passo que Q2 é a quantidade de calor transferida do sistema para a fonte fria, no caso de um motor térmico. Nós sabemos, com base na termodinâmica, que no caso de uma máquina térmica do tipo refrigerador térmico, Q2 é retirado da fonte fria, transferido para o sistema recebe a aplicação de um trabalho gerado sobre o sistema, ou seja, gerado por um método, por um meio exterior sobre o sistema, e parte dessa carga, parte desse calor, a parte Q1 é transferida para a fonte quente, no sentido inverso. Muito bem, então agora nós vamos fazer análise considerando que essa é a temperatura da escala de gás ideal, era o que nós estávamos medindo, T. Essa temperatura aqui a temperatura associada, a temperatura associada à escala de gás ideal. Então, muito bem, existe a escala de gás ideal e existe a escala termométrica obtida através do ciclo de Carnot, do ciclo termodinâmico de Carnot. Então, nós estamos construindo a expressão que relaciona a temperatura, que descreve a temperatura a partir da escala de gás ideal e a partir da escala obtida no contexto do ciclo termodinâmico de Carnot. Muito bem, então agora nós também sabemos, né? Vamos aqui recordar que com relação à máquina térmica de Carnot, então aqui nós estamos utilizando a temperatura associada, apresentando a expressão para a temperatura associada à escala de gás ideal, e nós também sabemos que Q1 dividido por Q2 igual a T1 dividido por T2, assim, esse tal, vamos utilizar tal, nós utilizamos essa letra tal, letra grega tal, para diferenciar, considerando aqui que esse tal é a temperatura associada, obtida no contexto da máquina térmica de Carnot. Muito bem. Agora vamos prosseguir nós mostramos em aulas anteriores que, como ponto de referência no contexto da termodinâmica, da termoquímica, nós podemos utilizar a temperatura
aqui como referência temperatura do ponto triplo da água. A temperatura do ponto triplo da água, no contexto da escala associada, relacionada à máquina térmica de Carnot, nós já sabemos, isso é medido em laboratório para esse ponto triplo da água. Essa temperatura é aproximadamente 273,16 Kelvin. Nós sabemos que também nesse contexto da temperatura associada à escala de gás ideal, nós sabemos que essa temperatura de ponto triplo da água, é também aproximadamente 273,16 Kelvin. Então, nós podemos aqui certamente escrever que a temperatura tal do ponto triplo da água é igual à temperatura T do ponto triplo da água. Muito bem, esse valor é aproximadamente 273,16 Kelvin, medido em laboratório. Pois bem, então, nós vamos admitir aqui, vamos escrever, agora disponibilizando espaço, vamos escrever assim. Nós vamos admitir que Q1 é igual a Q em ambas as situações, né? Nós estamos analisando a escala de gás ideal, bem como estamos analisando a escala associada à máquina termodinâmica, máquina térmica do tipo Carnot. Então aqui nós podemos reescrever da seguinte forma: vamos escrever assim, T1 igual a T e, não, calma, Q1 igual a Q, então vamos escrever Q dividido por Q2, T dividido por T2. Também vamos admitir aqui que esse T2 é igual ao ponto triplo da água. Vamos admitir que esse tal 2 é igual ao tal associado ao ponto triplo da água, que é o ponto triplo da água, é o ponto no qual existe um estado termodinâmico em equilíbrio térmico, com relação ao qual ou no qual nós podemos encontrar as moléculas de água, uma determinada quantidade de moléculas de água, da ordem de 1 mol, ou próximo de 1 mol, ou múltiplo de 1 mol, ou seja, número de Avogadro, 10 elevado a 33 partículas, não é?